Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você estiver nos assistindo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Centro, que é a voz do centro na internet. E hoje eu tenho aqui ao meu lado a minha amiga Isa Sanches. Tudo bom, gente? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso Pod Centro. Gente, vocês desculpa dar uma engasgada aqui, porque normalmente ao meu lado fica a Ana do Vivendo no Centro, que ela não está aqui com a gente hoje, mas ela está em pensamento nos acompanhando. Exato. E hoje eu estou muito animado, mas muito mesmo, porque eu tenho certeza que você que está nos assistindo deve seguir o perfil Todos pelo Centro. E muita gente não faz ideia do tamanho desse projeto, de tudo que ele envolve. Então nós temos aqui hoje a nossa convidada, é a Ana Sarti, e ela é coordenadora do Comitê Todos pelo Centro. Ana, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, uma alegria imensa. Ana, olha, para começar, porque eu falei brincando, né, que a gente tem, que as pessoas têm que as pessoas não sabem o tamanho desse projeto. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão nos assistindo e que vivem no centro, ou que frequentam o centro, devem seguir esse perfil, Sim. devem se informar pelo Todos pelo Centro e não fazem ideia do que ele significa, do tamanho desse projeto. Então, a primeira coisa, o que é o Todos pelo Centro? O Todos pelo Centro é um comitê intersecretarial que atua dentro da prefeitura, Sim. E a gente acompanha todos os projetos voltados para a parte central de São Paulo. Sim, e esses projetos, vocês têm, é como se fosse um departamento, ele atua executando, criando, desenvolvendo as coisas? A gente desenvolve também, mas acompanha junto com as secretarias alguns projetos. Revitalização do Largo São Francisco, a gente Entendi. vai acompanhando. Entendi, porque às vezes eu mesmo era um desses, por isso que eu tô falando aqui. Você também achava isso? Achava. Você segue o Todos pelo Centro? Sigo, com certeza. E a gente achava que era tipo assim, um influenciador, como a Ana, que não está aqui hoje do Vivendo no Centro, que tem o Sim. perfil dela. A gente achava que o Todos pelo Centro era um concorrente da Ana. Sim. Né? Não era ligada à prefeitura, né? Aí depois a gente descobriu que era ligado à prefeitura, mas continuamos achando que era só um projeto que comunicava as coisas, né? Sim. E a gente percebe que é algo que é muito mais grandioso do que isso. Qual que é o papel dele, por exemplo? Quando criaram Todos pelo Centro, lá na prefeitura eles falam assim, Todos pelo Centro vai existir para isso. Qual foi a propósito? Justamente, eu acho que para costurar os interesses das secretarias e alinhando junto com a sociedade civil o desenvolvimento do centro. Ah, interessante. Quantos seguidores tem o Todos pelo 50 Centro? mil batemos essa Sim. semana. Olha, 50 parabéns, mil, sensacional. 50 mil. Então, quem ainda não segue é @Todos pelo Pelo Centro. centro, exato. Tem o site também, E tem o site. que é todospelocentro.com.br. Exato. Tá. E vocês são ligados a alguma secretaria? A Secretaria das Subprefeituras. Ah, perfeito. Que é o Cobra, o que é secretário o Fabrício Cobra. Cobra. Exato. E nesses últimos tempos, qual que foi assim uma conquista de vocês? Porque uma coisa que você falou que eu achei que é muito importante e algo que a gente fala bastante aqui, que é a gente dar ouvido à sociedade, dar ouvido a quem Exato. vive aqui e quem frequenta, né? A população flutuante fixa. Exato. O que vocês trouxeram da população? Falaram assim, não, isso a gente não tinha ideia, trouxemos e realizamos e foi incrível. Eu acho que, por exemplo, as obras do Calçadão, Sim. que existe polêmica Sim. e que as pessoas não entendem exatamente o que é a obra especificamente, Sim. né? Então, é uma obra muito complexa que envolve a parte de pavimentação, mas envolve toda a parte de infraestrutura, de cabeamentos. Por isso é uma obra demorada. Sim. E é uma obra que a gente sempre faz reuniões com a sociedade civil para entender quais os benefícios e os malefícios da obra. Então, avisando quanto tempo vai demorar, como vai ser. Entendi. Então, isso é uma parte, a gente sempre escuta a sociedade civil. Isso é Isso é importante. uma coisa bem importante. Quem não conhece, ou quem não circula, talvez, por essas ruas, quando ela fala sobre o Calçadão, ela fala sobre os boulevards que pertencem ao Centro Antigo e o Centro Novo, né? Exato. O quadrilátero, que é Barão de Tapetininga, Dom José de Barros, 7 de Abril. Tem a parte do quadrilátero, que é para esse lado que nós estamos. perto próximo da República. Próximo da República. E tem a parte do triângulo, que a gente chama de triângulo, que é Pátio do Colégio, Sim. Mosteiro,
Largo São Francisco e Praça da Sé. E é a primeira vez que estão mexendo, né? Que estão mexendo nesse calçamento todo, né? Essa eu parte acho que assim, infraestrutural, né? já tiveram algumas remodelações de pavimento, mas realmente era uma coisa que era necessária porque a parte de infraestrutura estava realmente muito ruim. Além do pavimento, escorregadio, Sim. que junta a poça d'água. Então, é ruim para as pessoas que estão andando pelo centro, né? Falta caminhabilidade, Falta né? acessibilidade. Então, tem toda essa parte que também está sendo pensada junto. Não tem como, né, fazer um projeto desse tamanho sem pensar em acessibilidade. O primeiro questionamento das pessoas era as pedras portuguesas. Mas Foi as uma pedras, polêmica muito grande, né? O que elas traziam de bonito, mas ao mesmo tempo a manutenção era mais difícil e ia se tornando um solo muito acidentado e perigoso, né? Exato. E a função dela era drenar água, mas ela perdeu essa função com os anos. Sim. Então, por isso que a gente tem tanta poça d'água. Então, acho que já tiveram outras obras que já colocaram umas placas que intermediavam ali as pedras. Uhum. Então, ela foi perdendo a característica original. Entendi. E funcional, né? Entendi. E não é só, pelo que eu ouvi, não é só o que a gente está vendo ali em cima, né? Foi mexido tudo embaixo. Exato. Até para facilitar o trabalho das fornecedoras dos serviços de internet, energia e água, né? Sim. Toda essa parte está sendo remodelada, tem uma parte de cabeamento muito importante. Então, vai ter uma facilidade, quando tiver uma manutenção, você saber exatamente aonde você acessa. Isso eu sem lembro muito quebra-quebra, com mais rapidez e agilidade. Isso eu lembro então, que eu é um projeto muito bacana. Isso eu lembro, e tá ficando bonito, né? E tá ficando bonito. A gente que circula aqui, né? Eu sou uma apaixonada pelo centro. Eu digo que andar aqui no centro é como se eu estivesse no interior, assim, uma cidade do interior, porque a gente fala isso sempre. Vocês também falam isso. Todo mundo tá falando. Eu tenho achado muito gostoso. A gente interior. encontra as pessoas, a gente está caminhando melhor, né? Tá mais seguro. Essa é uma parte também, desculpa te cortar, Imagina. É uma parte que a gente fala muito, o prefeito Ricardo Nunes e o Tarcísio, de segurança. Então, a segurança está bem melhor aqui no centro. Eu acho que é exatamente essa sensação de interior que a gente fala muito, é exatamente por ter essas portas que estão sendo abertas para ouvir a sociedade, a gente acaba se unindo numa comunidade, a gente acaba se conhecendo e acaba se cruzando. É verdade. Agora, Ana, você falou um pouquinho sobre a sua paixão pelo centro, né? Sim. Quantos anos você trabalha aqui no centro ou se você mora aqui no centro? Olha, eu trabalho há pouco tempo, há um pouco mais de um ano. Mas eu sempre frequentei o centro e, além do que a minha formação, eu sou arquiteta e urbanista. Então, eu sou apaixonada pelo patrimônio arquitetônico, trabalhei muito tempo com restauração de pinturas e do patrimônio arquitetônico em si. Então, eu tenho um olhar bem clínico aqui pro centro, né? Porque às vezes a gente, em outros episódios, nós já comentamos isso, né, Antônio? Que a gente olha muito pro chão do centro, Exato. mas a gente esquece de olhar para cima, né? E de ver quão belas são as obras arquitetônicas aqui do centro de São Paulo. Maravilhoso, cada detalhe que a gente encontra nos edifícios, né? Hoje, para você, qual seria o detalhe mais lindo do centro arquitetônico? Ou tem alguns? E o prédio dos Correios eu acho maravilhoso, o Martinelli é maravilhoso, né? O Teatro Municipal. Sim. É lindo. E tem os prédios menores também que são maravilhosos, alguns que estão sendo restaurados, né? E nesse trabalho do Todos pelo Centro, aproveitando, falando da arquitetura e levando para a cultura, onde que entra o trabalho desse comitê na parte de... Porque o centro é muito borbulhante, né? De uma vida cultural, né? O trabalho de vocês tem esse braço na cultura também? Então, tem um pouco... A gente faz alguma coisa junto com a cultura, mas sempre apoiando. Entendi. Entendeu? A virada cultural, por exemplo, a gente apoia com os nossos contatos também, com articulação junto com a SP Obras relacionado à obra dos calçadões. Mas acho que é isso. Entendi. Agora, sobre essa articulação, né, que vocês fazem muito bem feita, teve muita dificuldade no início? Porque a gente percebe que antigamente não se tinha esse comitê, né, na prefeitura.
teve dificuldade entre poder público e sociedade civil ou não? O que você... Não, eu acho que a sociedade civil gostou muito de poder ter um apoio dentro da prefeitura, de escuta, né? Que eu acho que é um desejo e uma vontade grande do Ricardo Nunes. Então, a gente tem apoio total das secretarias para fazer esse trabalho, que é um trabalho de articulação mesmo. Você tem que traduzir, né? Fazer todo mundo falar a mesma língua, Exato. no mesmo objetivo, caminhando na mesma direção. Não é um trabalho fácil, porque assim, a gente escuta e dentro dessa escuta a gente tenta fazer o que a prefeitura consegue, né? Entendi. Mas sempre buscando o melhor para a população. Entendi. E como é que é a estrutura de vocês? Porque pensando na parte da comunicação, que vocês são muito dinâmicos. Sim. Vocês têm uma redação? Como é que funciona? A gente tem uma equipe de comunicação e antigamente, acho que há um tempo atrás, quando a gente fala do Todos pelo Centro, acho que o Todos ele comunicava um pouco mais a parte cultural. Sim. Né? Então as pessoas não conheciam muito essa parte de articulação política, de incentivos que a prefeitura dá atualmente de revitalização do centro, e a gente tem procurado comunicar isso para as pessoas, porque às vezes as pessoas não conhecem a parte de incentivos que agora o Ricardo fez depois que lançou o Pio Central, o Todos pelo Centro. Então, tem muitos incentivos para as pessoas virem morar no centro, para as construtoras construírem no centro, para o trabalhador vir trabalhar no centro, trazer o seu comércio. Então, tem muita política pública sendo feita e a gente está tentando comunicar isso de uma maneira que abranja mais as pessoas, que as pessoas tenham conhecimento. Entendi. Né? O que mais vem por aí? Porque a prefeitura está bastante empenhada em fazer o centro acontecer, né? O que mais que a gente pode esperar de novidades? Então, tem o projeto de revitalização do Largo São Francisco. Legal. Que o pessoal da SP Urbanismo que está fazendo o projeto. Entendi. Tem o projeto, um grande projeto do Parque Dom Pedro. Sim, eu ouvi até na semana passada. O Sesc inaugura daqui 2 meses e meio. Esse final de semana a gente esteve ali na região para fazer um plantio, então o Mercadão fez o plantio dos ipês. Eu vi. Foi no sábado, né? O Pazzi estava lá. O Pazzi estava lá. Os ipês amarelos. Os ipês amarelos. O Sesc também tem o projeto de plantio ali também de ipês. E a gente fez o plantio também na Avenida do Estado. Sim. Nesse verde eu percebo que tem bastante coisa acontecendo. Né? E bastante ação do Todos pelo Centro, apoiando. Mas sabe que mesmo antes disso, até um motorista de um táxi me falou outro dia que quando ele traz pessoas para o centro que não são daqui, que as pessoas falam para ele, nossa, como São Paulo é arborizado. E a gente não repara, porque a gente está aqui, né? E a gente não tem essa noção. Centro, quando você para para olhar, o centro é muito arborizado já e está se tornando ainda mais. Exato. É que, na verdade, assim, nessa gestão, o prefeito Ricardo Nunes, ele tem esse foco no verde e o Fabrício também. Então, eles têm feito muitos bosques urbanos, jardins de chuva, tem o projeto Floricidade. Então, ano passado, acho que foi ano passado, a gente plantou ali na frente do pátio do colégio, foi a árvore número 120 mil árvores plantadas nessa gestão. Nossa. 120 mil árvores. 120 mil árvores, mas isso já faz uns 6 meses. Então, o projeto continua. Mas na cidade toda. Na cidade toda. Hoje vocês têm desse projeto uma estimativa de quantas árvores vocês vão plantar até o final desse projeto ou não? Eu não sei dizer especificamente, eu não sei dizer. Mas todas as áreas, o prefeito em algumas áreas parece que ele comprou e fez novos bosques. E os espaços livres que a gente percebe que podem ser feitos bosques urbanos, eles estão sendo feitos. Entendi. Inclusive aqui na região central. Vocês têm também a prefeitura tem um projeto, né? Adote uma praça. Sim. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse projeto pra gente? Então, o projeto Adote uma Praça, inclusive o Pazzi acabou de adotar os jardins ali da São Luís, né? É um projeto que visa revitalizar, visa ter mais árvore nas regiões. E a pessoa, ela adota a praça e faz o plantio. Lógico que tem um apoio da prefeitura na parte de
Normalmente é Mata Atlântica. No projeto do no que fazer. projeto do que fazer. E aí você pode comunicar a sua empresa ali. Então, é uma forma de incentivo do verde, né? E as praças? Porque nós temos a Praça da República, o Aroche, a Júlio Mesquita, tem a Dom José Rota, Gaspar, ali, né? a do Rota, Dom José Gaspar. Algumas delas estão sendo... Tem plantio acontecendo de vez em quando. Para as praças, tem algum plano? Elas já são maravilhosas, mas a gente sempre quer mais. Né? Eu acho que sempre tem. Eu acho que assim, existe um olhar muito atento às praças, de plantio, Eu vi que no Aroche foi plantado um xixá novo. Sim. Porque tinha o raio derrubou, aquele que era uma das mais antigas, as árvores mais antigas de São Paulo. E o novo já está lá, enraizado direitinho. E o que tinha caído começou a brotar de novo. Exato. E a gente plantou 2 xixás agora, há 15 dias atrás. Um na República e um aqui na Praça Dom José Gaspar. Sim. O da República, o Paz estava lá. E ele comentou que vai ser quase um corredor de xixás, né? Ligando as praças, né? Vão ser como se fossem os marcos. Cada praça vai ter o seu xixá. O seu marco. O projeto que ele faz é um projeto muito bacana, né? E a gente abraça porque pessoas que cuidam, né? Que querem ver a cidade mais bonita. Ele esteve aqui, ele contou, a gente ficou encantado com tudo que ele contou e tudo que ele pretende ainda fazer, tudo que ele já fez. E a transformação dele, né? Como pessoa, né? De como que ele mudou, assim, a vida. Né? É muito bonito. Eu acho que é uma pessoa que a gente é um exemplo pra gente seguir. Como que pessoas que têm esse empenho, como o Pazzi tem, o Todos pelo Centro tem um canal de comunicação, tipo assim, eu quero estar presente, eu quero me comunicar com vocês, quero recomendar algo, sugerir algo. Como que faz? O Todos pelo Centro é super aberto à comunicação, a ouvir a sociedade civil. Assim como o Pazzi, o meu telefone ele praticamente fica livre aí para as pessoas me procurarem. Sim. Eu sou uma pessoa bem aberta a isso. E conforme as demandas vão chegando, a gente vai trabalhando. Por exemplo, o Pazzi, em algum momento, comentou da iluminação ali na São Luís, nos canteiros dele e tal. Então, assim, a equipe, aí a gente busca fazer uma reunião de alinhamento com a equipe de SP Regula, com a equipe dos nossos biólogos, para ver o que é possível, porque tem a questão da iluminação, da hora do dormir dos pássaros, então, assim, da altura da iluminação. Então, por exemplo, a partir desse projeto, dessa demanda do Pazzi, a gente começou a olhar São Luís ali, a parte de iluminação também. Então, foi uma conversa que agora já tem um projeto novo dessa parte de iluminação, porque tem um projeto ali também da 7 de abril. Sim. Para se tornar um novo que boulevard. Tem um retrofit ali maravilhoso, Sim. que é um outro incentivo que a prefeitura dá para que as empresas façam retrofits, o sistema, a subvenção, já estamos no 4º chamamento. Vamos comunicar o 4º chamamento em breve. Então, esse projeto de iluminação, ele vem da São Luís e vai entrando na Praça Dom José Gaspar, passando pela 7 de abril. Então, o olhar, assim, conforme as demandas e possibilidades, a gente vai desenvolvendo e abraçando o centro todo. E você percebe, né, que às vezes uma demanda que a gente pensa é iluminação, mas o quanto envolve outras áreas. Exato. Porque eu, por exemplo, não imaginava que uma demanda de iluminação fosse refletir no horário de dormir dos pássaros. Exato. É uma coisa que às vezes a gente não pensa. Outro dia a gente estava falando das plantas e tal, e falando, a gente pode ter é bonitinho isso, a gente pode ter uma árvore que é casa e alimento para os pássaros, né? Que são as frutíferas. Sim. Né? A gente pensa casa, né? Também não pensa o alimento. Enfim, tem a questão da altura das lâmpadas. Então, o projeto vai longe e a gente vai juntando a sociedade, os comerciantes, para entender qual é a demanda. Integrando, né? Que muitas vezes não é assim, olha, eu tenho essa ideia, eu vou fazer, mas o quanto essa ideia impacta na vida das pessoas que vivem aqui e que também vêm para o centro de São Paulo. Exato, é importante procurar o Todos pelo Centro. O que a gente puder fazer, a gente quer que o centro, né? O centro já melhorou demais, né? Sim.
depois da pandemia, teve a problemática toda do centro, e o Ricardo Nunes, depois com o Tarcísio, estão lutando muito pela revitalização daqui do centro. E, então, assim, é importante que a população que tem a demanda procure a gente, sim. E a gente vai fazer o possível, com certeza. Eu tenho certeza que vocês vão divulgando esses trabalhos. Até o Pazzi posta as coisas dele, outras pessoas postam as coisas, vocês divulgam nos canais de vocês, as pessoas ficam naquela vontade de fazer parte daquilo. Tem muita gente. Sim, mas né? venham, a gente está super aberto, né? super aptos abertos à receber. conversa, a Ai, que legal. demandas. Agora, Ana, pegando um panorama aí que você trouxe agora, né, pós-pandemia, o que você acha que mudou demais aqui no centro de São Paulo? Na sua opinião? Eu acho que a liberdade do caminhar, eu acho, sabe? De viver aqui no centro. Eu acho que as pessoas sempre tiveram uma vontade de retomada, de viver, de apreciar, né? Então eu vejo que a gente pode ter esse tipo de vida aqui no centro mais tranquila. Eu, por exemplo, moro na Zona Sul e aqui no centro eu me sinto muito segura, muito mais segura do que no meu bairro. E as pessoas que não estão aqui diariamente, elas não percebem isso. Não tem essa noção. Né? Não tem essa noção que aqui tá gostoso andar, tá seguro, tem muitos bares hypadíssimos, né? Uhum. A cultura aqui no centro, Uhum. né? Muita coisa legal para ser feita. Agora vem a virada cultural, que vai Sim. ser um espetáculo, muitas atrações maravilhosas, 5 palcos aqui no centro. 5 palcos grandes, né? Porque tem um 5 monte de dos coisinha. grandes, exato, 5 dos grandes, mas alguns centros culturais abertos 24 Sim. horas, mini pistas, eventos... E o comércio, circo, ideia, e ficando comércio, foi aberto um chamamento para os food trucks. Então, assim, está todo mundo muito envolvido para que a virada seja um estouro, e será, com certeza. E olha, e o centro, né, se tornou um centro de disputa de eventos. Porque sim. muitas pessoas querem fazer eventos aqui no centro. Sim. E muitas vezes está faltando até data ou espaço. Agora todo mundo quer, porque agora ela falou. Agora o centro está num momento muito especial. Exato. Né? As pessoas, às vezes, até procuram todos pelo centro para ajudar nessa parte também. Ai, Ana, a gente conhece uma turma de umas senhoras que, por exemplo, fazem aquarela e procuraram todos, me ajuda, eu queria fazer uma exposiçãozinha. Aí a gente articula, conhece os comerciantes. Então, nessa brincadeira, a exposição delas já passou por 2 lugares. Olha que legal. Entendeu? Então, assim, a gente ajuda como pode. Agora, falando só para complementar sobre, né, essa questão do centro, quanto que o centro tem muitas possibilidades, seja na área cultural ou na área gastronômica. Essa semana eu fui num outro lugar, eu estava trabalhando de um outro lugar, lá na Zona Leste, e eu senti falta da diversidade gastronômica que o centro tem. Sabe quando você vai almoçar e fala assim, gente, aqui eu quero comer isso, mas aqui não tem, ou é muito longe. Lá no centro, eu pensei assim, lá no centro onde eu fico, eu vou caminhando e eu vou nos lugares que eu quero. Inclusive, eu vou querer saber os lugares que a Ana gosta aqui no centro, indicações. Mas antes, eu quero lembrar, se você recebeu esse link aí, tá assistindo o vídeo, só lembrar que o nosso podcast fica hospedado dentro do canal da Move Centro no YouTube. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e acionar o alerta para não perder os próximos episódios. Então, Ana, agora voltando, eu vou começar a querer umas coisas mais curiosas sobre você. Você falou que vocês ficam lá na Secretaria de Subprefeituras, eu já sei ali mais ou menos onde é que é. Onde é que você almoça? Olha! Não, onde você almoça não, porque cada dia vai num lugar. Cada Onde você dia gosta? Cada dia eu vou num lugar. Aquele dia especial, você hoje é sexta-feira, eu quero um lugar gostoso. São muitos lugares gostosos, assim, é difícil dizer. Eu vou muito no Café Girondino almoçar, tem um bobó de camarão lá delicioso. O povo não pensa lá em ir para almoço, né? Exato, mas a comida ela é muito gostosa. Essa semana passada, é engraçado que eu estando aqui, muitas pessoas falam, Ana, eu vou amigos, às vezes que eu não via há tempos, eu vou aí no centro, vamos almoçar. Então, assim, eu vou em muitos lugares diferentes. Então,
No Girondino, na casa de Francisca. Ah, que delícia. Só Também lugar a ruim. comida é uma delícia. Só lugar que eu... Só É, lugar não ruim. todos os dias, né? Mas a gente vai. especial. Hoje eu fui no Casa Rara, que é 1 quilo aqui, perto ali do Largo São Francisco, Sei. que é 1 quilo bem gostoso. A gente vai num espanhol ali na Líbero, que também é 1 quilo mais tranquilo, bem gostoso. Às vezes eu vou no Notier, que é ali no Shopping Light, que é maravilhoso. Gostoso. E você recebe muito contato de gente querendo Que você vá, divulgar, né? porque muita gente ainda vê como um perfil, né? Um canal de comunicação. Eu acho que muita gente aciona vocês, tipo assim, vem visitar. Vem aqui. A gente recebe, sim. Aí quando a gente pode, a gente vai. A gente vai em muito evento, né? Aham. Conhecer as pessoas. Ana, E como é que você veio parar divulgar aqui? também. Como é que você veio parar no Todos pelo Centro? Onde você estava antes? A Ana é novinha aqui. Ela falou um ano, um ano e pouquinho. Um ano. Eu já trabalho. A minha história profissional é interessante. Eu sou formada em artes Ai, que e delícia. fiz depois arquitetura e urbanismo. E para fechar, eu fiz uma pós-graduação em restauração e conservação do patrimônio arquitetônico. E eu trabalhei muito tempo nessa área artística. Uhum. E aí eu acabei indo parar no Palácio do Governo. Eu trabalhei no acervo artístico de lá. Sei. E eu fiquei 12 anos trabalhando ali no Palácio. Que é lindo, né? lá. É muito gostoso, maravilhoso. Tem um acervo muito Isso. maravilhoso, riquíssimo, né? Acho que, obras modernistas maravilhosas. Depois eu trabalhei um pouco na Assembleia Legislativa, na parte mais técnica de arquitetura mesmo. Uhum. E aí eu fui convidada pelo Fabrício para vir trabalhar com ele. A gente já se conhecia há um tempo. Ai, que legal. Ele viu assim, é desse conhecimento que eu preciso. É interessante porque, assim, como a gente transita por diversos projetos, né? Para um arquiteto é fácil, porque não tem dificuldade nenhuma na compreensão, né? É porque Dos você é arquiteta, projetos, mas é da exato. arte. Tem tudo a verdade. ver com o centro, né? E eu adoro a comunicação. Eu acho que a comunicação entre as pessoas, né? Eu sou uma pessoa muito amorosa, assim, eu gosto de amizade, eu gosto de conhecer as pessoas. Então, para mim é um prazer estar com as pessoas em reunião, debater projeto, conversar com a sociedade civil. Então, para mim, eu estou amando, é um Ai, que projeto bom. maravilhoso mesmo. Não, Que bom eu que acho você que- está aqui com a gente. A gente eu moro no centro, moro e trabalho no centro. A Isa trabalha aqui no centro. Então, sempre que vem pessoas que não são do centro, sempre fala assim, obrigado por ter escolhido o centro. Centro de São Paulo, né? Não, o Por centro, estar nos olha, eu estou ajudando. encantada, juro, porque assim, aonde eu moro é um bairro gostoso, tal, mas aí eu venho para cá, eu me sinto, Todo mundo se apaixona, né? eu me sinto muito bem, é uma delícia E eu acho que esse trabalhar papel no de centro. vocês é muito importante para as pessoas que ainda não conhecem, que ainda tem um pouco de Receio, né? receio, para entender que estamos num momento novo, especial. A gente muito está num especial. momento muito gostoso. Hoje eu vim com uma amiga almoçar e aí eu andei um pouquinho com ela aqui. Ela falou: Nossa, que delícia. Eu falei: Você tem que vir mais, porque as pessoas que não vêm, a gente que mora mais para a Zona Sul, às vezes a vida, por exemplo, eu moro na Zona Sul, trabalhei no Palácio 12 anos, eu ficava muito para aquela área, pouco vinha para o centro, vinha final de semana, às vezes num evento, numa coisa. Sempre participei das viradas culturais e tal. Mas estar aqui todo dia é uma alegria. Né? E, na verdade, É uma assim, alegria. quem tá aqui todo dia reconhece, né, o quão é importante o centro, o quanto mudou. Porque às vezes eu vejo pessoas que vêm de fora e ainda tem esse receio do centro de São Paulo. Sim. Né? Tem ainda o medo, mas eu sempre falo, gente, mudou muito. Mudou. E assim, você tem uma diversidade aqui, volto a falar, não só cultural, mas gastronômica. Você tem tudo aqui no centro. Arquitetônica, você tem tudo no centro de São Paulo. E todo dia tem coisa nova, Tem- né? e todo final de semana você tem uma exposição sendo aberta, você tem, tem shows, você tem oficinas, você tem um restaurante com um menu diferenciado. Então E é mesmo muito durante legal. a semana, né? A gente está andando. Ontem fui almoçar na Praça Dom José Gaspar. E aí tinha um senhor tocando uma flauta ali, sabe? Aquela praça deliciosa. A gente na Galeria Metrópole, ali no terraço. E a gente falou, olha que cena Ali é muito maravilhosa. gostoso. Então, você anda, tem uma pessoa fazendo uma arte, pintando. A outra está fazendo um malabarismo. Então, assim,
É muito gostoso, né? Muita cultura. A galeria tá junto, abrindo muita coisa nova lá, novidade. né? A galeria é uma delícia. A Galeria Metrópole tá super famosa, super hypada. Você sabe que tá uma questão eu não cultural muito conhecia, há legal. pouco tempo que eu conheci o Prosivinho que tem lá em cima. Eu ia falar dele. Gente, uma que lugar delícia. sensacional. É muito bom. É uma delícia tomar um Quando tá vinho calor. ali, naquele Um terraço. vinho branco bem geladinho. A gente precisa fazer aqui um podcast só de vinhos, É, hein? fazer Mas a alguém gente de precisa vinho. provar, a gente A gente precisa ter degustação. Fazer alguém de vinho e vai degustar. A pessoa vai explicando, a gente vai experimentando para entender bem. Vocês me convidam. Com Com certeza. E à noite você tem algum lugar que você já frequentou aqui? Um restaurante? Que assim, quando a gente trabalha, a gente fica muito no dia, né? Sim. Mas o centro hoje em dia, eu ia falar hoje em dia Dia à à noite. Ultimamente à noite tá abrindo lugares, o Formosa Hi-Fi. Sim, o Bar do Cofre. É o Bar do Cofre. São lugares, não sei se são lugares que você frequenta também à noite, se tem algum lugar para indicar pra gente, que você gosta. Eu acho assim, o Bar do Cofre, outro dia a gente foi, achei muito gostoso. É um lugar que é mais assim, para você tomar um drink acompanhado, de casal, não é uma balada. Eu senti isso, é uma coisa mais intimista. Sim, bem gostoso. Eu acho que balada vai ter com os dias contados. Eu Aqui acho no que o centro? negócio é música, mas com lugar para sentar. Não sei se é por causa da minha idade. Não, porque, por Não, exemplo, a não é. Tóquio, que é ali no Martinelli, eu já fui, é maravilhoso. Ah, O não lugar foi é esse ainda. maravilhoso. Não foi esse Eu também tem nunca que ir fui numa. lá. Ai, gente, vocês têm Eu que fui ir. no Tóquio, no Martinelli não. É muito gostoso, porque você tem aquela vista toda, aquele céu delicioso, quando tá uma noite gostosa, né? tomar um drink, ouvir uma música. Ah, eu preciso É uma não fui delícia. ainda. É uma Tem todo delícia. fim de semana esse? Todo final de semana. Ah, eu preciso ir lá. Eu vejo a galera postando fotos Todo e final de vídeos no semana. Instagram, bem bonito, bem legal. Por exemplo, tem um restaurante muito gostoso que é a Casa do Adoniran, Boteco do 28. Sei, ali no, Que é ali no Farol Vermelho. Santander. Isso. Sim. Ali maravilhoso. Só que ali funciona só até as 8 da noite. Entendi. Mas é um lugar delicioso Que é o prédio comercial. também de ir. A vista é linda, eu já fui. vista. A comida Ah, e excelente. também o Ícaros, ou Icários, que abriu no... O Ícaros. É Ícaros, no Mirante do Vale, no último andar, lá em cima. Não fui Isso. ainda, preciso ir nesse O também. a minha Notier no lista. Shopping Light também é uma delícia, a comida é muito gostosa. E me fala uma Tem muita coisa. coisa boa por aqui. Sabe o que eu acho que é lindo aqui no centro? Assim, quando você vai nesses edifícios super altos, né? Aí você olha a vista. Assim, é um prazer maravilhoso. Ah, não, rooftop, assim, em espaços com uma linha do horizonte como o centro, é sensacional, né? Um pôr do sol, Não né? é, gente? A gente já comunicou lá no Insta do Todos isso, assim, bares que você vem ver o pôr do sol, Ai, que delícia. né, à tarde. Porque a gente tem a questão acústica, de som, que não pode Sim. ser muito alto. Então, assim, nesse horário de final da tarde, é uma delícia, pôr do sol, tomar um drink, um vinhozinho branco. É lindo. E o que você acha que algum ponto que ainda a gente tá desafiador para a gente melhorar e que a sociedade poderia ajudar de alguma forma? Eu tenho a minha opinião. Acho que a Isa já até Fala a sabe, sua opinião. A minha é o lixo. O lixo. Porque a gente, até a Move Centro fez uma ação essa Sim. semana, muito importante, porque a gente percebe a limpeza acontecendo, mas os bares jogando na hora errada. Por exemplo, você acorda de manhã para ir trabalhar, as calçadas estão cheias de copo do bar do dia anterior. Quando ele vai abrir de novo à tarde, está limpinho para ele abrir. Mas ele deixa imundo para gente. Eu acho que falta um pouco, acho que de maneira geral, a população brasileira, vamos falar agora dos brasileiros, né? Eu acho que falta essa conscientização de onde jogar o seu lixo, né? Se você pode jogar o seu lixo no lixo, por que você vai jogar na rua para que outro recolha? Né? Ontem eu passei num bar aqui, e aí um amigo meu falou, olha que absurdo, os garçons, eles abrem a garrafa e jogam no jardim, é uma coisa... Então, assim, a prefeitura... O que eu vejo muito é assim, eles têm um trabalho maravilhoso de limpeza, não só do centro, né, óbvio, mas de lugares que as pessoas descartam o lixo de uma maneira totalmente equivocada, e a prefeitura vai lá, limpa, melhora o local, passa uma semana e tá tudo igual. Então, assim,
eu acho que assim é um trabalho que a prefeitura tem feito, mas que a população acaba reclamando, mas não faz a sua parte. Então, assim, isso é uma coisa complicada. É uma E eu uma sempre questão de gosto- educação, né? Porque as É pessoas educação, não têm é educação. educação. E eu sempre gosto de reforçar, aqui no centro principalmente, quando a gente fala assim, a população, mas os estabelecimentos também. E estabelecimentos, eles porque têm eles- que ter consciência. Que são grandes E às geradores, vezes, né? São mesmo grandes geradores. multados, eles não se preocupam. Porque então... quando, até a hora que eles vão abrir de novo, a prefeitura já limpou. Então a porta dele tá linda para ele abrir e receber os clientes dele. De manhã, você vai na padaria, você vai pulando os sacos de lixo que os bares da noite anterior deixou ali. E você percebe que é deles. Tem copo de bebida, latinha de cerveja. Não tem como não saber que é deles, né? E... eu acho assim, tem questões aqui que são muito sensíveis, né? Que é até difícil falar porque é isso aí, envolve educação, conscientização, entendeu? Mas a gente tem feito um trabalho que também, em reuniões com a sociedade civil, a gente aborda todas essas questões, porque são importantes serem abordadas, sim. entendeu? Já que a gente está com a sociedade civil, a gente tem que escutar, mas a gente também pode trocar, dando informações do que também é necessário cada um fazer sua parte, né? Ó, você que é cliente e frequenta os lugares, cobre deles para eles não Sim. jogarem o lixo. Que é importante e também. se ele jogava, vai para outro lugar. Porque se a gente não pressionar, porque assim, eu vejo lugares que não jogam, então é possível. Por exemplo, abri um bar perto da minha casa e eu fiz questão de observar de manhã. Falei, será que é mais um que vai sujar? E eu percebi que lá não fica. Eles não mesmos tem recolhem. um copinho. Então, não mas tem aí nada. é questão do proprietário, de gerência e de regras. Então é possível, você vê que é Regras. possível. Né? E o que eles fazem, às vezes, que eu fico louco da vida, para não ficar na porta deles, eles vão lá e jogam no canteiro em frente, do outro lado da rua. Por exemplo, no Aroche, eles vão lá jogar na praça. Tá na cara que o lixo é dele, é um monte de copo descartável com limãozinho dentro. É do bar, tá na cara. E ele joga lá no meio da praça. E aí quando a gente, por exemplo, eu sou lá do Consegue, e lá no Consegue as pessoas chegam reclamando do lixo e elas não percebem que o lixo é do estabelecimento. Eles acham que é um problema Acha da que é prefeitura. das pessoas. Falam, Aí ó, é uma briga minha que eu tenho com esses estabelecimentos. Você falou de Consegue, eu fui no Consegue, eu participei essa semana da primeira reunião do Consegue do meu bairro. Eu achei super importante, eu quero me envolver e quero também participar do Consegue Já deixa aqui o convite aqui do centro. Eu acho que é importante, né? Aprendi também recentemente que o Consegue é importante que as pessoas participem das reuniões, né? Que façam as demandas, que abram para que a gente possa, né, como prefeitura, como polícia militar e civil, a gente tomar as atitudes devidas que a gente tem que tomar. É incrível. E tanto para você levar a demanda, como para você ouvir também, explicar o que acontece, né? Exato. Que nem esse caso do lixo. Às vezes as pessoas falam, as pessoas estão jogando lixo fora do horário. As pessoas estabelecimento CNPJ. E aí eu não posso falar isso, eu fico com raiva. O clima pesou aqui, né? O clima pesou. Não, sabe por quê? Que eu acordo muito cedo para trabalhar. E eu dou aula às 7 da manhã. Então, no caminho, eu vou ver numa lixaiada. Quantos sacos de lixo você desvia, Antônio? Você já contou? E aí eu percebo que assim, deu 9 da manhã, daqui a pouco tá tudo limpo. E aí quando eles chegam para abrir o estabelecimento, eles abrem para receber o cliente lindamente. Você lá. vê, consciência zero, né? É uma loucura, assim. Então quem vive de manhã, o centro, tem esse... E aí, sabe o que acontece? Quem vive de manhã o centro, é importante, porque você tocou nesse ponto, que aí sai com uma impressão que o centro é sujo. O centro é imundo. Quem chega para trabalhar. Quem chega... Então, Nossa, assim... mas a gente vê, todo dia que eu chego para trabalhar, eu vejo a prefeitura lavando as calçadas. Sim. Dá umas 9, 8 e pouco, eles começam a lavar. Exato. Mas antes, é bem sujo. Só que daí o porque povo as não pessoas... acostuma. Sabe o que eu acho? Eu tenho percebido assim. As pessoas, hoje em dia, elas não se preocupam muito com o próximo. O olhar é sempre para si, né? Sim. Em si mesmado. Então, assim, é difícil. Se cada um olhasse um pouquinho para o próximo, né? Tivesse mais consciência e educação, as coisas seriam mais fáceis e melhores, né? A Move agora começou esse movimento. Eu acho que é a primeira vez que a gente faz uma movimentação
de campanha de lixo pensando nos estabelecimentos. Né? Legal. Começou essa semana, né? Começou, a gente vai Se ter ainda Deus mais quiser, uma vai dar atuação certo. aí em junho, né? E a gente quer. E assim, a ação foi muito bem recebida, assim, as pessoas elogiaram, foram super participativas. A gente viu que tem estabelecimentos também que, como esse que você citou lá na Vieira, que colocam o lixo no horário, né, correto. Descartam o seu lixo no horário correto, mas tem outros que não, e a gente Não precisa se ter preocupe. essa conscientização. Chamam todos pelo centro para a gente ajudar Vamos. nessa campanha. Vamos. Vai tá? ser, serão convidados, Verdade porque a mesmo. gente vai ter essa outra ação agora em junho. A gente fez essa ação aí nessa semana, e aí na próxima já foi até reunião de pauta que a gente vai chamar as outras associações e já deixo o convite aqui. Tenho certeza que vocês já vão aceitar. Estaremos lá, Estaremos com juntos, certeza, vamos unir força, com sim. certeza. Que é bem importante e foi muito legal. Foi uma educação positiva, Foi, né, Antônio? Foi. E eu acho até que alguns estabelecimentos não têm essa visão, que eles fecham e vão embora. E eles não têm essa visão de que a cidade começa a funcionar com o lixo dele lá. E é injusto com a padaria, coitado. Que a padaria abre cheia de lixo em volta do bar da noite anterior. E quando ele chega, essa que é a minha revolta, quando ele chega tá limpinho. Para abrir o bar dele, para receber os clientes, tá tudo limpinho. E a padaria recebe os clientes pulando os lixos. E você vê, na verdade, é falta de consciência mesmo, porque se você pensar no todo, quanto mais o centro tiver limpo, sem esse tipo de problema, é melhor para eles, porque Exato. eles vão ter mais clientes Exato. e conversas positivas sobre o centro, sobre aquele estabelecimento, etc. Exato. Mas a gente tem que acreditar no ser humano, né? Sim. Que tudo tá mudando, que as pessoas Exato. vêm aqui com Exato. um novo propósito, uma nova ideia. Exato. E as pessoas têm vindo muito para o centro, Muito. né? Agora com esses prédios novos aí de retrofitados. Retrofitado. Tem os retrofitados, tem os que não são prédios novos que não é retrofit, mas tem muito prédio novo subindo, Sim. muita gente nova chegando com cabeça diferente e vai pressionar esse povo. E muitos estabelecimentos novos abrindo que tem uma visão diferente. Que a gente percebe, né? A pessoa que abre tudo direitinho, com a documentação, ela é mais... Consciente. E tem aquelas portinhas estranhas que, aos pouquinhos, o povo lá tá resolvendo. Ainda bem. Agora, Ana, a minha última pergunta para você. Diga. O que te encanta aqui no centro de São Paulo? Eu acho que arquitetura. A arquitetura é o que mais me encanta, com certeza. Ana, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, por ter aceitado o nosso convite. Eu fiquei muito feliz por a gente poder trazer o Todos pelo Centro aqui, porque realmente eu acho que muita gente tem a dúvida que eu... Não dúvida, mas a interpretação que eu tinha, e é um projeto muito mais grandioso. É um né? projeto maravilhoso. E conte com a mesmo. gente, que vocês precisarem, estamos juntos. Estamos juntos, com Deixa certeza. as redes sociais Contem aí do Todos conosco. pelo Centro pra Muito gente. obrigado. Tem o presente, Isa. Tem o presente. Esquecemos do presente. Que graça. Que nossos convidados ganham presentes. Obrigada. Sempre, que né? lindo. Gente, então esperamos vocês no Obrigada, próximo gente. episódio. Um beijo, até mais. Beijo, prazer estar aqui Gente, com tchau, tchau. vocês.